Bom dia a todos. Vamos ficar em pé e vamos fazer a leitura. É do capítulo 3, versículos 14, até o versículo 21. Eu vou pedir que os irmãos que queiram participar, por favor, participe. Não tenha medo. Pode ler, tá? Versículo 14. Por essa causa me ponho de joelho diante do Pai. E quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo as riquezas de sua glória, nos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. E assim a vida de Cristo no vosso coração seja a fé, estando-vos arraigados e alicerçados em amor. a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e a altura e a profundidade. Conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo, quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Vamos orar. Que o Senhor maravilhoso que nos entregou a palavra, seja o Senhor glorificado, admirado. E eu agradeço, Senhor, pelos que chegaram, que podem conosco. É um privilégio abrir tua palavra e examinar teu livro santo e falar aos nossos corações pelo poder do Senhor. E nós te damos graças por isto. Ajuda, fortalece os que estão enfermos, dando-lhes cura. Eu lembro do pastor Cleiton com a esposa, estão doentes, e peço por eles, tuas misericórdias por eles. E em nome de Cristo, amém. Podeis assentar, irmãos. Vamos voltar ao texto. Eu vou só trazer a lembrança dos irmãos o que nós temos aprendido até aqui. Efésios divide em duas partes, a parte doutrinária e a parte prática. Os irmãos perceberam que aqui, a partir do versículo 14 do capítulo 3, Paulo está terminando a parte qual? A parte doutrinária. Ele vai entrar na prática, no capítulo 4. A Bíblia é assim, ela mostra o fundamento e depois diz, pode pôr em prática. Não é assim que acontece conosco? Você vai para uma aula de direção, você vai aprender a dirigir, você aprende tudo, dá uma, vamos dizer assim, eles vão levar você para a rua e depois diz, agora você se vira. Deus é assim. Ele faz a mesma coisa com claras diferenças. Ele diz, olha o que aconteceu, olha o que eu fiz, agora põe em prática. Impressionante. Né? Então o que nós aprendemos? Nós estamos vendo aqui um Deus soberano. Hoje estão pregando, irmãos, uma salvação por obras. E você faz a sua parte. Não tem nada disso na Bíblia. Não tem nada que Deus está esperando que fulano de tal faça uma decisão para ele. A obra da salvação é totalmente de Deus, não nada do homem. Nós vimos isso no capítulo 1. Foi ele que na eternidade, antes da fundação do mundo, escolheu os dele. E não escolheu porque havia alguma coisa boa. Ele não escolheu o Antônio porque o Antônio é uma boa pessoa. Ele nos viu mortos no pecado. Ele escolheu em Cristo. É isso que é chamado graça. A escolha foi feita no amado dele. E o único ser que é amado do Pai é o Filho dele, Jesus. Pronto. Não tem mais nada, nem o anjo. É só a segunda pessoa da triunidade.
o Filho. Ele não escolheu nele. É aí que está a doutrina da soberania de Deus. Ele escolheu, ele predestinou. Isso significa que a cada detalhe de hora, segundo, minuto, mês, dia, ano, da vida do salvo, está tudo já planejado. Quando você ia nascer, que cidade, que sexo você teria, qual era a sua família, que país, tudo foi planejado na eternidade. E até o dia da sua conversão. Você chegaria na igreja, e você ouviria a mensagem, e você seria salvo. Tá? Agora, no capítulo 2, ele fala como foi que ele nos encontrou. Aí entra o dia da conversão. Nós éramos o quê? Olha o capítulo 2, versículo 1. Só lembrança, irmão. Dá uma olhadinha. Sempre olhe para as Escrituras. Capítulo 2, versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos. É a situação do homem no pecado. Ele é morto, não é vivo. Ele é vivo para o mundo. Ele é vivo para a família, para as compras que ele vai fazer, para o estudo dele, para as necessidades. Para Deus, ele é morto. O pecado trouxe morte. No pecado não tem vida, só tem morte. Então o homem no pecado, ele é assim. Aí no versículo 2, deixa eu abrir aqui, porque aí eu conduzo os irmãos. No versículo 2 do capítulo 2, ele fala como é que nós vivíamos. Crente era a sua vida, essa como está descrita aqui. Andastes outrora, tá vendo? Segundo o curso do mundo. Isso eu já falei muito para vocês aqui. O homem no pecado, ele nasce para morrer e vive para pecar. Tá vendo? Ninguém nasce crente, ninguém nasce bonzinho. Todos já nasceram para pecar. Você olha, eu olho o meu netinho aqui, como eu amo. Mas ele nasceu um pecador. E se os pais não conduzirem na verdade, há perigo. Uma criança tem um potencial de destruição. Tá? Por isso que desde pequeno, o pai e a mãe abre a Bíblia e mostra para ele como você veio ao mundo. Você é um pecador. Olha o Deus da Bíblia falando. Precisa se converter. Não fale que seu filho é um anjinho, porque não é. Ele é um Adãozinho. Ele vai pecar. Tá? Então tratar, ele é inocente. Não é. É claro, Deus confiou a família para proteger uma criança. O papai e a mamãe. Quando Rebeca estava grávida de gêmeos, o que é que Deus falou? Chegou para o casal. Amei um e não amei o outro. Pronto. Amei este e aborreci este. É assim que Deus trata. E ele fala, eu faço o que eu quero. Ele não pede a sua opinião. Tá? Então nós estamos vendo aqui, versículo 2. Também diz, no versículo 2, que era o nosso príncipe quando nós éramos incrédulos. Olha o versículo 2. Você vai crer em quem? Muito fala, não, é Deus que está conosco. Não. Quando você está no pecado, quem é o príncipe da sua vida? Príncipe da potestade do ar. Quem é? Você já sabe. O Deus deste mundo é o diabo. Ele que conduz os homens no pecado. Ele que afaga o seu ego. Ele que diz que você é bonzinho, você tem direito nisso. A Bíblia não diz isso. É ele. Enquanto você estiver acariciando o seu ego, sabe quem está por detrás disso? Satanás. Tá? Ele gosta de afagar isso. Mas ele é um homicida. Ele quer ver sua destruição. Ele só usa você para os princípios dele. Depois ele ri
da sua destruição eterna. Vamos mais? E no versículo 3, se não tivesse o diabo, se não tivesse os demônios operando no mundo, os homens seriam melhores? Não, olha o versículo 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Vendo? O homem deixado sozinho, ele é assim. Ele não vai fazer a vontade de Deus. Ele vai fazer a vontade dele. O que ele pensa e o que ele sente. E, por natureza, olha o que diz o final do versículo 3. Aqui Deus não está perguntando, você concorda? Opina? Não. Não tem lugar para opinião nossa. E éramos, por natureza, filhos de quem? Filhos de Deus? Não. Filhos da ira, da raiva de Deus. Veja, como também os demais. Então, você que é crente, não tem lugar para seu orgulho, não. Nós devemos ser as pessoas mais humilhadas da face da terra. Não é para empinar o nariz e o queixo, dizer, eu sou crente, não. Você tem que se humilhar, meu irmão, e ter misericórdia dos outros. Por isso que os crentes, eles vivem para orar. Eles devem lutar. Se você vive uma vida sem compaixão dos perdidos, então alguma coisa está errada na sua vida. Nós cantamos aquele hino, eis a escrava resgatada. Está falando da igreja. Mas uma estrofe diz, quero receber teu jugo. A igreja falando com Cristo. Sabe o que é jugo? Acho que vocês não é canga. Lá na Bahia, quando eu era pequeno, tinha muito. Dois bois iguais, com a canga no pescoço, cada uma canga só. E ali no pescoço é o jugo. Então Cristo chama os crentes a receber o jugo dele. Ande comigo. Eu pego o fardo de vocês e carrego. Ele diz, meu jugo é suave e meu fardo é leve. E então, irmãos, aí nós vimos também, no capítulo 2, quem é a igreja? Os salvos, eles são salvos. Os pentecostais, irmãos, creem que o crente perde a salvação. Não. Quando Deus salva alguém, Ele salva para sempre. E, aliás, o trabalho de salvação é um trabalho que eu experimento. No dia que você foi salvo, você experimentou a salvação. Mas a obra já tinha sido feita. Quando a pessoa se converte, é porque na cruz ela já tinha sido crucificada com Cristo. Tudo que Deus faz agora é que eu experimentei no dia da minha salvação. Eu me lembro quando eu era adolescente, eu ouvi um pregador pregando, eu recebi Cristo como meu Salvador e Senhor. Mas na cruz Deus já tinha dito que Cristo morreu por Davi Sena. Davi Sena morreu, foi unido a Cristo. Romanos capítulo 6 trata sobre isso. Está vendo? Que a Bíblia faz. Então, biblicamente, onde o crente está? Veja o capítulo 2, versículo 6. Juntamente com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar aonde? Nos lugares celestiais. Para Deus, os crentes já estão no céu. Não vai haver mudança, irmãos. Todos os eleitos já estão assentados com Cristo. Tem muitos e muitos eleitos que não foram salvos ainda. Nós estamos pregando o Evangelho porque Deus tem muitos escolhidos. Quando Ele mandou que pregasse, se não me engano, em Antioquia, falou para Paulo, pregue, porque eu tenho muita gente nessa cidade. Impressionante, né? São os eleitos de Deus. Ele está no mundo inteiro chamando os eleitos. Venham! E eles saem da morte para a vida. Maravilhoso. Então, olha o versículo 8.
O que é que diz aí? Porque pela graça, está falando com os crentes, sois salvos. Aí perfeitamente salvos. Tá? O crente é cheio de defeito. Enquanto ele estiver aqui no mundo, no corpo dele, ele sofre os efeitos do pecado. Os mesmos desejos que os homens lá fora têm, o crente tem. O crente não é perfeito. Só que ele luta contra aquilo. Tá? Habita no salvo o Espírito Santo. E o Espírito de Deus dá poder ao crente para ver tentação e fugir daquilo. Se uma pessoa que diz que é crente é vencido pelo pecado, vencido, então ele não é crente ainda. Ele não se converteu. Precisa se converter a Cristo todo o coração. Tá? Porque é assim que Deus opera, queridos irmãos. Tá bom? Então vamos lá. Chegou no capítulo, ainda no capítulo 2, Paulo trata do que Cristo fez na cruz. Quem está lendo a Bíblia, eu exorto. Ontem eu estava numa reunião de pastores lá em Luiz Antônio. E tinha o quê? Uns 3 jovens pastores novos. A tendência dos pastores é ficarem obcecados pela cultura. Eu aprendi filosofia e tal. O pastor João disse, volte para a palavra de Deus só. Os homens vão elogiar vocês por cultura. Mas nós não estamos aqui no mundo para serem elogiados. Nós estamos no mundo para glorificar Deus. Então volte para o livro. A Bíblia. Aqui tem tudo, irmãos. Tudo. Então, queridos irmãos, quando vocês leem o Velho Testamento, eu espero, quantos estão lendo a Bíblia aqui? Quanto esse ano? Tá. A Bíblia está. Os irmãos que estão, glória ao Senhor. Leia a Bíblia. Você começa de Gênesis, vai, chegar em Apocalipse, você volta de novo. Porque você está abrindo o cenário bíblico para você. Quando você lê o Velho Testamento, você vai ver que Deus está falando com o povo judeu. A linguagem divina é toda hebraica, é tudo lá de Israel. Naquele tempo Deus estava falando com o povo judeu. Mas quando Jesus veio, ele acabou, ele na cruz, ele rasgou isso. Ele empurrou o muro que separava o povo judeu dos outros povos. Então o evangelho foi para as nações. Quando chega em Atos, no dia de Pentecostes, começa ali. Quando o Espírito Santo desceu, todos começaram a falar línguas, os crentes que estavam ali. Grego, outro falava em italiano, outro falava assim, era porque Deus estava ali naquela linguagem estranha, dizendo que o evangelho iria para todos os povos. Era um sinal claro. E aí começou em Jerusalém, começou em toda a Judéia, Samaria, e foi pelos confins da terra, e o evangelho chegou até nós hoje. Tá? Então, enquanto os eleitos não forem alcançados, Cristo não virá. Quando todos os eleitos forem alcançados, Cristo virá buscar sua igreja. Então, enquanto o evangelho está sendo pregado, ele está dizendo, tem eleitos meus. Então, a gente faz de tudo para pregar via internet, computador, na igreja, em qualquer lugar, por folhetos. Tudo fazemos para pregar o evangelho, para alcançar os eleitos. Tá? E a gente fala com todo mundo. Eu não sei quem são os eleitos. Né? Ninguém aqui tem uma marca de eleito na testa, nenhuma nas costas dele. A gente prega o evangelho e Deus chama seu povo. Então Cristo veio. O restante do capítulo 2 é para falar sobre ele na cruz abriu a porta para o mundo todo ouvir do evangelho. Chega no capítulo 3, como eu preguei na semana passada, tá? Paulo se apresenta como o apóstolo aos gentios. Quem são os gentios? Quem aqui é gentio? Todo mundo aqui. Nós somos brasileiros. Brasileiro é gentio. Na Bíblia é chamado de gentio.
Tá? Uma vez que a pessoa é salva, aí ele pertence à igreja. Tá? Ele passa a pertencer à igreja. Ok? Então Paulo fala, eu recebi esse ministério, Deus me confiou. É chamado dispensação, lembra? O que é dispensação? Dispensação é uma responsabilidade. Eu sou um dispenseiro da igreja aqui. Eu tenho a responsabilidade de cuidar da igreja, dar a palavra. Isso é dispenseiro, é o mordomo. Deus encarrega de um serviço. Vamos terminar o capítulo 3? Como é que Paulo termina? Olha o versículo 14 em diante. Por esta causa, qual causa? Qual? É porque, irmãos, nós estamos pegando aqui o versículo 14. Mas Paulo está tratando de quê? Do que ele falou anteriormente. E ele, no domingo passado, eu apresentei para vocês. Ele está falando, eu sou apóstolo dos gentios. Eu trouxe o evangelho para brasileiros, americanos, argentinos, chilenos, gregos, europeus de toda parte. Eu sou o apóstolo aos gentios. Eu tenho esse mistério que foi revelado. E agora o que é que ele faz? Ele fala, eu vou orar. Eu vou me pôr de joelhos. Diante de quem? Diante do Pai. De quem toma o nome. Quem? Toda a família. Que família é essa? Todos os crentes. Lá no Japão. Lá na China. Lá na Coreia. Lá nos Estados Unidos. Tem milhares de crentes. Tem, queridos. Milhares. Quando você abrir os olhos no céu e você vê a porta do céu aberta, lá não vai estar vazia. Nossa igreja aqui está vazia. Tem pouca gente. Podia estar aqui 100 pessoas. Mas quando você abrir os olhos perante o cenário celestial, você vai ver milhões. Milhões. Apocalipse fala sobre isso. Milhões. Adorando o Senhor. Todos os santos que já morreram. É chamado, veja aí, no céu, veja, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu, como sobre a terra. Então os irmãos que morreram estão lá. Eles não estão lá na sepultura, que está na sepultura é o corpo. Tá? Eles estão em alma, lá no céu. Todos os santos que morreram. Quando chegar a ressurreição, eles vão receber os corpos deles. Mas enquanto não, eles estão lá na glória. Estão cantando lá. Eles estão sem os corpos deles. Só virão na ressurreição. Mas as almas dos santos estão lá. Tá? Nenhum crente fica aqui no pó. O corpo fica. O corpo que vai ao pó. A alma não. Então, quem é crente sobe, quem não é, desce. É importante isso, irmãos. Vamos lá? Adiante. Ele diz, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. O que isso significa? Os irmãos, vocês que estão vivos aqui, eu ainda que estou vivo, tomamos esse nome. Tá? Olha, você vai em qualquer lugar. Se eu for na Bahia, na cidade onde nasci, tem irmãos em Cristo lá, que amam a Cristo, que amam a palavra. Qualquer lugar. Eles estão tomando o mesmo nome. Estão falando em nome de Jesus Cristo. Chamando Deus, o Pai de Cristo, como Pai. É assim, queridos. Então, Paulo, ele está com seus olhos vidrados nesse povo, os gentios, o povo de Deus. Agora, quando nós oramos, nós temos um objetivo. Ninguém trabalha sem um objetivo, né? Todo mundo trabalha tendo em vista ganhar seu sustento. Todo trabalho é feito com objetivo. Paulo ora com objetivo. Qual o objetivo da oração dele? Já viu como nossas orações são fraquinhas, irmãos? Nós estamos orando,
Ah, Deus, abençoa a minha vida, meu ganho, abençoa a minha saúde. Nós sempre estamos pedindo bênção. Paulo não orou assim. Olha como ele ora. Para quê? Versículo 16. Segundo a riqueza da sua glória. Olha, irmãos. Deus é todo glorioso. Dono absoluto de tudo. Você não tem nada. Eu não tenho nada. Tudo é de Deus. Você pensa que você é dono de alguma coisa. Aqui na terra, cada item da criação pertence ao Senhor. Cada. Ninguém é dono de nada. Dia que você morrer, você não vai levar nada. Seu corpo inerte vai para o pó. Ele nem está falando disso aqui, de carro, de casas, de bens. Ele está falando da riqueza, da glória dele. Você sabe quem é Deus? O povo de hoje é tão medíocre no conhecimento de medíocre mesmo. Que se eles soubessem quem é Deus, eles não ficariam na rua. Eles correriam para a igreja, para ouvir a palavra. Haveria temor e tremor. Hoje é brincadeira, irmãos. Eles não sabem quem é o Deus da Bíblia. Olha, ele diz, para que segundo a riqueza da glória dele, ele vos conceda. Deus extrai da riqueza da glória dele. Tá? Não está falando de comida. Quando nós nos alimentamos aqui, hoje nós tomamos café. Tá? Eu tomei uma colher de mel, porque o mel ajuda na voz da gente. Né? Para ficar mais forte, para a voz ficar melhor. Deus não está falando disso. Para você conhecer o que Deus fez, ele pega da riqueza da glória dele. Paulo está dizendo o quê? Eu estou orando para que os irmãos da Igreja Batista Maranata receba de quê? Olha, irmãos, seja fortalecidos com poder. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no texto que eu trouxe paralelo aqui. É o versículo 16. Para que, segundo a riqueza da sua glória, ele diz, vocês sejam fortalecidos com, ele diz aqui, fortalecidos com poder. E a palavra fortalecido aqui significa que vocês tenham todo o domínio. Tá? Eu costumo fazer um suco de manhã, bater no liquidificador, para tomar. E você sabe, eu coloco as frutas ali no liquidificador, ligo a bateria, a energia, né? E o liquidificador faz tudo. Eu não preciso estar com a mão ali, mexendo com a colher. Ou a energia faz tudo. É isso que Paulo está falando. Que vocês, no poder de Deus, consigam ter o poder. A vida é o poder de Deus. Deus quer que nós nos dinamizemos no poder dele. Foi isso que o pastor João queria dizer ontem para os jovens pastores. Encham do poder de Deus. Eu vejo quantos crentes hoje, são pouquíssimos, que amam a Bíblia. Eles desprezam a Bíblia. Eles fecham. Eles têm tempo para novela, tem tempo para filme, tem tempo para ir num cinema, tem tempo para outras coisas, menos a palavra. Eles fecham. Depois abrem no domingo, pensando que vão, ou com a Bíblia debaixo do braço, como se fosse desodorante, eles acham que vão obter poder. Não. Voltem para a palavra. Vocês se dinamizam em poder. A Bíblia, o conhecimento de Deus, deve ser o fator preponderante do viver de vocês.
Deus prometeu dar o cuidado dele para vocês, queridos. O feijão, o arroz e coisas a mais que vocês precisam, para que vocês gastem energia de vocês, física, na palavra, no conhecimento dele. A vida é conhecer o seu Deus. Não tem isso em igrejas falsas. A divindade falsa não tem conhecimento. É tudo escuro. Tudo sem nenhuma revelação. Vocês têm aqui. Não precisam ir atrás de, Deus me revelou. Não, aqui está a palavra. Não precisa procurar pastor fulano de tal. Deus falou o que com você? Deus falou com sonho. Tudo mentira. Ele nos fala pela palavra. Então leia, crente. A Bíblia é o livro mais simples que existe, mas o mais poderoso livro. Deus mandou seu livro para as donas de casa, para o pedreiro, para o médico. Então todo mundo tem na sua qualificação, tem poder para entender a palavra de Deus. Tá? Veja, fortalecidos com poder, versículo 16, mediante quem? O seu espírito no homem interior. Agora você sabe quem é o crente? Ele não é conhecido pelo cabelo, pela roupa que veste. Ele é conhecido pelo homem interior. É aí que está. Você vê um crente, quem é ele? Não é aquele que está gritando aleluia, glória. Não, é aquele que tem um homem interior renovado lá dentro. Você quer ver um crente? Olha ele lá dentro, um homem de Deus. Ele ama a palavra. Por fora ele é fraco. Por fora ele está às vezes doente. Ele é às vezes pobre. Mas olha o crente. É aquele que ama Cristo. É chamado o homem interior. O homem do coração. É lá dentro que ele foi salvo. Por fora está acabando. Os dias vão passando, a velhice vai chegando, e a morte está chegando perto de tocar a campainha da casa. Mas é o homem interior que é crente. Eu já contei para os irmãos de uma velhinha, uma senhora idosa, num lugar pobre. Ela não tinha nada para comer, não tinha tomado café. Mas o missionário chegou e viu aquela mulher, dizendo que ninguém me vê, ninguém vê minha luta, minhas dores. Deus vê. Era uma crente. Glória, aleluia. Está vendo, irmãos? O homem interior, renovado. Eu conheci vários crentes assim. Tanto faz, pobres ou ricos. Eles não olhavam o que tinha por fora, era o que tinha lá dentro. Numa cidade, houve um princípio de, vamos dizer assim, tremor de terra. O povo começou a correr. E uma senhora idosa, crente, estava na cadeira de balanço. Por que a senhora não corre? Não estou vendo aqui que o Deus que sacode a terra cuida de mim. Impressionante fé. Queridos irmãos, a história conta de homens e mulheres crentes que viveram e mostraram santa confiança no seu Deus. É o homem interior. Eu quero dizer para vocês, queridos irmãos, o mundo de hoje está rasgando tudo isso na vida de vocês. Nós vivemos queixando de saúde, queixando da vida, queixando da falta de alguém. Mas se vocês soubessem o que crentes já passaram, nós ficaríamos envergonhados. Na Rússia, na Romênia, na Bulgária, por onde os comunistas passaram, milhares de crentes viveram para contar o que eles sofreram. Sofreram.
terrivelmente. Nós estamos vivendo no luxo hoje, irmãos. Vocês têm tudo. Vocês têm geladeira, vocês têm fogão, têm gás, têm dinheiro. Queixando de quê? Voltem para o Deus da Bíblia. Vocês são crentes? Então, conheça o seu Deus. Ele não está pedindo outra coisa. Conheça-me. O segredo de viver e a alegria e a força vem quando mais você conhece seu Deus. Foi isso que inspirou os apóstolos. João disse, eu toquei nele quando Jesus estava aqui. Eu toquei, eu apalpei o verbo da vida. Nós vivemos aqui com a palavra de Deus. Deixamos de lado, reclamando da vida. Por quê? Esses queixumes, a Bíblia te responde, queixe dos seus pecados. Queixe da sua vida errada. Dê glória ao Senhor. A Bíblia exorta. Agora, irmãos, eu falei, tem um propósito na oração de Paulo. O versículo que eu li para vocês, mediante o Espírito, o homem interior. Vai chegar aonde? Qual a conclusão? Olha o versículo 17. E assim, entra o noivo agora. Eu tenho certeza, nós temos aqui o irmão Jailson, o irmão Francisco ali. As famílias deles estão lá em Piauí. O maior desejo que a esposa deles tem, a esposa do Jailson, a esposa do irmão Francisco, elas são irmãs fisicamente. Elas querem o marido perto. Ontem eu fiquei pela manhã fora. Eu sabia que a minha esposa queria que eu voltasse logo, né? E escuta, quem deve estar no nosso coração? Olha o versículo 17. E assim habite Cristo. Nós empurramos o Senhor para fora. Aqui está habitar. No grego, habitar significa sentir-se em casa. Na minha casa, eu me sinto em casa. Na casa do Jailson, do Gessé, na casa do Maico. Vocês se sentem em casa na sua casa, né? Cristo deve estar em casa, no coração. O propósito é esse. Está vendo? Deus não está pedindo, ganha alma para mim, faça isso. Ele não está pedindo nada disso. Ele quer que você saiba que ele deve sentir-se em casa na sua vida. Habitar. Está vendo? No vosso coração. De que maneira? Veja, irmãos. A tendência nossa hoje é pensar em sentimento. Se eu sentir Cristo, não tem nada disso na Bíblia. Nada. Eu estou sentindo. Hoje os cultos é um tipo de uma sensação que dá. Eu levanto as mãos e eu acho que os dedos assim vai penetrar pelas unhas um conhecimento de... Não. Tem nada a ver. Habite Cristo como? Está o versículo 17. Habite Cristo em vosso coração pela fé. Está vendo? A vida do justo é pela fé. Lembra que eu citei para você já que aquele versículo, Lutero se converteu pelo versículo 17 do capítulo 1 de Romanos. O justo viverá da fé. Está vendo? Tem nada de, uau, grande. Não. Eu estou inspirado na palavra. Eu vivo da palavra. Eu devo colocar a palavra de Deus no meu coração. Porque quanto mais conhecimento eu tiver do meu Deus, mais ele habita em mim. Meus irmãos, foram assim que viveram os crentes no passado. A Bíblia fala a respeito de José no Salmos 105. A graça cercou José lá no Egito. Ele estava longe do pai, longe dos irmãos,
longe do conforto dele e estava preso lá no Egito, quando o pai dele pensava que ele estava morto. Mas a Bíblia diz no Salmo 105 que a graça prendeu José. Ele estava tão confiante no seu Deus, que Deus depois tirou-o da masmorra, da prisão, e o elevou à condição de ser o segundo no Egito e no mundo. Está vendo? Está vendo, irmãos? A confiança em Deus. Sabe o que é que Deus quer? Confia em mim. Confia. Você lembra o povo de Israel andando para o deserto? O povo ali confiava em Deus. Mas outro povo estava sempre irritado, queixando, eu quero voltar para o Egito, eu quero a comida de lá, eu aqui não estou sentindo bem. Morreram no deserto. Morreram. O segredo é, confia no seu Deus. Como é que eu posso confiar viver pela fé? Quanto mais eu aprendo da Bíblia, quanto mais eu descubro as maravilhas de Deus na palavra, mas eu posso ter Cristo habitando em mim. Era assim que viveram os homens que nem tinham Bíblia. Abraão nem tinha Bíblia. Mas o poder da graça foi tanto na vida dele, que ele viveu como peregrino, indo de um lugar para outro. E na hora da morte, ele deu a Deus este mundo, deixou toda a riqueza, e estava partindo para a cidade dele, lá no céu. É assim, queridos. Deixa eu ver meu tempo aqui. Puxa. Vamos encerrar isso aqui? Eu quero terminar o capítulo 3 hoje. E aí, versículo 18. A fim de poderdes compreender com todos os santos. Nós devemos estar juntos. Qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Nós sabemos muito pouco, né? Mas os irmãos lembram da cruz? A cruz era vertical e horizontal. A sua altura, quanto foi lá no fundo? E quanto foi a largura? Está vendo? O amor de Cristo subiu aos céus por causa do Pai. Foi no inferno por nossa causa. E ele denunciou o inferno. Profundidade. Foi para os judeus e para os gentios. Comprimento. Está vendo? Olha, altura, profundidade, largura e comprimento. Isso aqui é só uma explicaçãozinha da cruz. Você sabe a profundidade do amor de Cristo? Você sabe o que ele fez para lhe tirar do inferno? Você sabe o que ele fez? Nós não sabemos, irmãos. Nós não conhecemos. E nós precisamos conhecer o que é o amor dele. O amor dele não é sentimentalismo, não. O amor dele não é para ficar falando, eu estou apaixonado pelo Senhor. Não. É conhecer o amor dele. Que ele enfrentou a ira de Deus. Que fulminou na cruz. Para tratar com nossos pecados. A profundidade. Ele foi até o inferno. E declarou que ia tapar a boca do inferno. Para que nenhum crente caísse lá. E o amor dele alcançou. Pode olhar por toda a dimensão. Norte, sul, leste e oeste. O mundo inteiro. O amor de Cristo. Pelo seu povo. O braço dele não baixou. E ficou na direção uma só dos judeus. Foi para os gentios também. Que amor incrível. E sabe, queridos, que quando você conhecer, você vai querer amá-lo mais. Ele nunca pediu para você, eu preciso do seu carinho e seu amor. Você não tem nada para dar. Você engaja no amor dele, que você vai dizer sempre, eu nunca te amei. Eu nunca. O amor de um marido acaba, vai expirando aos poucos, logo a mulher descobre.
o marido me ama pouco. Mas o amor de Cristo pelo seu povo não tem nem como compreender. Ele amou o crente. Amou a tal ponto que ele não deixa de cuidar de você, crente. Nem um pouquinho. Ele protege cada uma das ovelhas. E não é descuido. Ele não vai para o trabalho e deixa você em casa. Ele cuida continuamente. Sabe das suas lutas internas. E para isso ele colocou o Espírito dele em você. Para carregar seus fardos lá dentro. O pastor guia as suas ovelhas. E na hora da sua morte, ele virá buscar você. Para estar com ele para sempre. Nunca mais, na glória eterna, o pecado vai lhe atingir. Queridos irmãos, vocês não chegaram à glória ainda. Vocês estão no mundo, um lugar de aflição. Eu li a respeito de uma família de missionários, que eles saíram da Inglaterra e foram trabalhar, se não me engano, na África, um lugar terrível. Deles voltaram para a Inglaterra para visitar as igrejas. Quando chegou lá no aeroporto, não tinha ninguém esperando. Esperando só um missionário que estava lá, um pastor que estava. E eles ficaram tristes, porque não tinha, esperava muita gente recebê-lo. Aquele pastor falou: irmãos, vocês não chegaram no céu ainda. Vocês estão aqui na terra. Quando chegar no céu, a recepção é gloriosa. Vai ser gloriosa. Conhecer o amor de Cristo. Versículo 19. Amor que excede, vai além de todo entendimento. Nós vivemos no mundo quando o diabo está dizendo: olha para mim, eu tenho resposta. Olha para os homens, eles têm resposta. Olha, a Bíblia diz: olha o amor de Cristo. Crentes, olha o amor daquele que pagou na cruz. Olha o amor por vocês. Vai diminuir? Não. Vai aumentar? Não, porque o amor dele é total. Vocês vão conhecendo aos poucos o amor de Cristo. E eu vou terminar aqui, no versículo 19. Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Qual o segredo? O amor de Cristo. E agora, versículo 20. Tinha mais coisas para falar, que não dá tempo aqui. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele quem? Ao Senhor. Seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Quando ele finda com amém, é porque ele terminou a primeira parte. Tá? É como se tivesse encerrado a oração. Tá? Terminou a primeira parte. Aí nós vamos entrar na segunda parte, no capítulo 4 em diante. Vocês entenderam tudo que eu falei? Não. Sabe por quê? Porque eu não falei tudo. Tinha muita coisa aqui. E a coisa é para vocês, queridos. Vocês que dizem que são crentes e vão morar no céu. Qual a glória sua aqui? É filho, marido, casa, amigos, o mundo? Não. Vocês vão deixar tudo isso. E vocês que são salvos vão morar no céu? A glória de vocês deve ser quem? Cristo. O noivo amado. E vocês devem ter prazer, regozijar no amor que nunca acaba, nunca finda, no amor que nunca decepcionará vocês. Esse é o amor.
E quem não conheceu ele ainda, ele está chamando pecadores. Vinde a mim, cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Olha, pecadores sendo chamados para serem salvos. Não é maravilhoso? Que hoje ele opere em corações que queiram ouvir a verdade, para a glória dele. E assim terminamos essa parte. Irmão,